Olá, meus lindos, muito bom dia a todos. Tudo certo por aí? Como estamos? Hoje, sábado 4 de abril. Estamos aqui no sábado pós Sexta-feira Santa, véspera de domingo de Páscoa. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Evangelho no Lar online para lembrarmos o que nós estamos fazendo aqui, né? Hoje é um sábado especial, né? Não só para todos nós cristãos, vamos falar assim. É o sábado de Aleluia. A gente vai discorrer um pouquinho sobre o assunto hoje. O tema do Evangelho também eu já dei uma sapeada aqui. Eu queria fazer algo diferente, eu queria pegar alguma coisa mais voltada para a Páscoa, mas eu não precisei fazer isso, que até o nosso próprio Evangelho, capítulo seguinte, nosso tópico seguinte, ele já fala exatamente tudo aquilo que a gente precisa saber no dia de hoje, que é um sábado de Aleluia, um sábado pós-morte de Jesus, né, simbolicamente falando. Então nós iremos discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto, com uma ênfase um pouco mais nisso. Então eu nem precisei procurar, eu fiquei procurando, aí me veio o meu mentor pessoal e falar: olha o que você tem que falar na semana seguinte, e estava lá tudo exatamente aquilo que eu queria falar, do jeito que eu queria falar, e estamos aí. Então a espiritualidade não brinca em serviço, né? Eles não brincam em serviço com a nossa cara, eles estão sempre a um passo à frente de nós, eles sempre estão nos guardando, nos velando, para que nós possamos fazer as coisas de acordo com o que tem que ser feito, né? Então, a gente pode até tentar dobrá-los, pode tentar, mas eles vão e sempre acabam nos dobrando. Esse que é o mais legal, não nos dobrando, né, mas nos conduzindo para aquilo que a gente tem que fazer, para aquele momento onde nós precisamos olhar para aquela situação daquela forma. Enfim. Então vamos entendendo, né? Sempre o nosso propósito do nosso Evangelho no Lar é sempre qual que é? Nós entendermos, né? Nós tirarmos aqui 30 minutinhos da nossa semana para que nós possamos nos conectar com a nossa egrégora pessoal, com os nossos anjos e guardiões pessoais, os nossos mentores, a nossa espiritualidade. São 30 minutos de um sábado. Que você não tem 30 minutos para se conectar com Deus, para se conectar com Jesus? Você tem, com certeza. Não necessariamente você precisa fazer isso no sábado. Você pode fazer isso no sábado, você pode fazer isso na quarta-feira, na terça, na quinta, na sexta, no domingo, enfim, qualquer dia. Mas o mais importante é nós sabermos que... Gente, eu tô bem gripado, tá? Então, perdão aí o chupação de cana. A proposta do Evangelho no Lar é você estabelecer um dia na semana, no mesmo horário, que você possa sentar em algum lugar com os seus familiares ou não, né? Se reunir em nome do Cristo, e ali você abre um trecho de algum livro, faça uma reflexão, bebe uma água que será fluidificada. Então sempre deixa uma aguinha ali, alguma coisa para que você beba, né? E essa água ela será fluidificada. Da mesma forma que você vai na igreja, o Padre te dá água benta, a mesma coisa acontece aqui, na sua própria casa. Os anjos que vão fluidificar, os seres espirituais elevados que estão à sua volta que irão fluidificar essa água. Certo? Amores, então vamos, nesse momento, fechando aí os nossos olhinhos, elevando o nosso pensamento a Deus, à espiritualidade, e vamos dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, devidamente conectados à espiritualidade presente,
vamos até Ricardo e Ismael, que são os responsáveis pela evangelização do nosso país e a proteção, né? Ricardo pela proteção, Ismael pela evangelização do nosso país. Junto deles, vamos até as esferas azuladas de Maria, nossa meiga e doce mãezinha espiritual, a quem pedimos que cubra-nos com seu manto azul de amor e proteção e transmita a nós, Mãe, o seu amparo, sua proteção, e nos leve assim ao nosso irmão Mestre Jesus. E a Ti, Mestre, de joelho aos seus pés, pedimos que coloque a sua mão sobre as nossas cabeças, que cure-nos de todas as nossas mazelas, nos ajude assim no nosso processo de melhoria íntima de cada dia e nos leve assim à presença de Deus, Pai. A Ti, Pai, pedimos que coloque sobre nós a compreensão do universo, a compreensão da nossa vida, a compreensão da nossa missão espiritual, que abra-nos os caminhos do autoconhecimento, que abra-nos o caminho da possibilidade do renovo, do novo, do começar de novo, do fazer de novo, do diferente, olhar diferente. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita, Senhor, somente a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e sempre. Perdoe as nossas dívidas, na medida que possamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livre-nos da prática de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Pessoas, hoje nós continuaremos o nosso Evangelho, aqui segundo o Espiritismo, mas eu queria fazer uma introduçãozinha breve sobre o que é a Páscoa, o que isso significa dentro do cristianismo, né? Que todos nós espíritas, nós somos cristãos, porque nós cremos em Jesus, né? O que nos diferencia, por exemplo, dos judeus? Os judeus, eles não enxergam Jesus como um salvador, né? E tá tudo certo, cada um no seu tempo, cada um na sua visão, cada um com a sua crença. Mas nós não podemos julgá-los, né? Eles enxergam Jesus como um profeta, né? Para eles, Jesus foi um profeta, mas ele não foi o nosso salvador. Como assim, nosso Salvador? A gente precisa lembrar lá na época de Jesus. Eu não lembro a história direito, tá? Eu não sou muito apegado à história em si. Eu gosto de entender o que essa história representa para mim, tá? Jesus, lá na época que ele esteve aqui na Terra, Jesus nasceu, né, da Virgem Maria. Não necessariamente seja virgem, tá? Isso biologicamente é impossível de acontecer, mas cada um. Eu acredito que não é virgem. Eu poderia ter sido virgem até receber a missão de receber Jesus. A partir do momento que ela recebeu a missão de receber Jesus, precisou acontecer as coisas biológicas mundanas para que Jesus viesse, certo? Isso é a minha visão, tá? Cada um. E Jesus veio, viveu sua infância normal, começou a pregar, tal, fez tudo o que ele tinha que fazer e chegou um momento em que ele se despediu de nós, que nós matamos Jesus, né? Nós matamos Jesus e crucificado, que foi o significado de ontem, da Sexta-feira Santa, que os católicos não comem carne vermelha, em respeito a este momento, né? Muitas pessoas também do meio espírita também não fazem essa prática, não comem carne por uma questão até mesmo de trabalho, uma questão espiritual, ou até mesmo partindo deste momento, né? Então não comem carne. Se você também come, não tem problema, vai do julgamento de cada um. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu não estou aqui para ditar regra, sabe? Cada um faz o que acha melhor da sua vida, o que se sente bem fazendo ou não. Então hoje seria o sábado de Aleluia, em que se aguarda para os católicos a ressurreição, para nós espíritas a reencarnação, ou seja, a ressurreição no caso do perispírito. O perispírito vamos dizer assim, que seria
o nosso meio de movimentação espiritual, de uma forma muito simplista, muito simplória, que a gente não vai entrar nesse detalhe agora, nesse momento. Futuramente, talvez a gente entre nesse assunto com vídeos extras aqui no canal, mas não é esse o propósito do Evangelho no Lar online, né? O propósito é a gente entender o que isso significa para nós, né? Então, hoje, sábado de Aleluia, seria uma prática, seria um dia no qual a gente aguardaria a ressurreição do perispírito de Jesus, né? Existe um equívoco muito grande, ao meu ver, com relação a isso, né, no meio da doutrina católica, que seria a reencarnação, a ressurreição da carne de Jesus. Isso nunca vai acontecer, gente. Isso é biologicamente, humanamente impossível de acontecer. A partir do momento que um corpo físico padece, ele não volta mais, né? É a mesma coisa que a gente vem sempre falando, nós somos espíritos vivenciando uma experiência material, né? E nós sendo espíritos vivenciando experiências materiais, esse nosso corpo aqui ele é emprestado. Então a gente pega ele emprestado da terra e a gente devolve ele para a terra, assim como o de Jesus também, ao meu ver, foi a mesma coisa que aconteceu. Ah, mas Jesus apareceu para os apóstolos depois, não sei o que, flutuando sobre as águas. Tá bom. Isso é o que dizem. Ah, ele apareceu em corpo e alma. Tudo bem. Isso é o que dizem. O Espiritismo traz outras revelações que explicam esses fenômenos. Existe o fenômeno da materialização, existe o fenômeno da bilocação, tem diversos fenômenos que são explicados pelo Espiritismo, que são estudados, que explicam tudo isso que aconteceu com Jesus pós-morte dele, né? Mas o que a gente precisa entender, agora já fazendo um paralelo com o que a gente está lendo aqui. Então eu vou ler a mensagem do dia de hoje, né, do dia 4 de abril, e nós vamos voltar nesse assunto. Talvez a gente estenda até um pouquinho mais o Evangelho hoje, então fica junto comigo. Então vamos lá. Semana passada nós falamos sobre orgulho e humildade, né? E essa semana, nós falamos sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, e hoje nós falaremos sobre as instruções dos Espíritos, falando sobre orgulho e humildade, né? Então, um espírito iluminado veio trazer esse recado para nós lá em 1863, em Lacordaire, Constantine, né? Então, vamos lá. Que a paz do Senhor Jesus, que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar a minha palavra compreensível e que me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós encarnados, que estáis na dificuldade e procurai a luz, que a vontade de Deus me ajude para fazer brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que foram dados são bem pouco seguidos, e todavia, sem a humildade, poder ser caridosos para o vosso próximo? Oh não, porque esse sentimento nivela os homens, quer diz-lhe que são irmãos que devem se entreajudar e se conduzir ao bem. Sem a humildade, vos adornar de virtudes que não tendes, como se trouxessem um vestuário para esconder as deformidades do vosso corpo. Recordai aquele que nos salvou, recordai sua humildade que o fez tão grande, e colocar acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus para os mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas dadas ao seu mérito, e que sua essência é mais pura do que a do pobre. Eles creem que lhes são desviados, e por isso, quando Deus los retira, acusam de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? Envoltório do pobre é o mesmo do rico, porque o Criador fez duas espécies de homem. Tudo que Deus fez é grande e sábio.
Não lhe atribuais nunca as ideias que nascem do vosso cérebro orgulhoso. Ó rico, enquanto dormes sobre teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares dos seus irmãos iguais a ti estão atirados sobre a palha? Ó infelizes que sofrem de fome, não é teu igual? Essas palavras de orgulho se revoltam, bem eu sei. A essas palavras teu orgulho se revolta, bem eu sei. Consentirás em dar a esmola, mas ali apertar a mão fraternalmente? Jamais. Que dizes, eu, decentemente um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele, despojados ambos, que diferença haveria entre nós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande senhor e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que tu também não fostes miserável e infeliz como ele? Que não pedis esmolas, que não pedirás a um dia aquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas? Elas não se acabam como esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Ó, volta-te humildemente sobre ti mesmo, lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que um ao outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela não pode te atingir amanhã, hoje, em uma hora, e se tu escondestes no teu orgulho, ó, então eu te lastimo, porque será digno de piedade. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis mais baixo do que os últimos dos vossos criados. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto se elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, e é só as virtudes que os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são a mesma essência, todos os corpos são modelados como igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não mudam em nada, ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos, e a caridade e a humildade são os títulos da nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio, têm fome, vais curvado sobre o peso da cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti quando és nobremente e senta grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem, pobre criança devotada ao trabalho e às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos, ele dá o alimento, tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas e dos prazeres do mundo fazem bater teu coração. Gostaria também de ornar tua cabeça de flores e se misturar aos felizes da terra? Dissesse que poderias, como essas mulheres que vêm passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança, se soubessem quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sobre esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sobre o ruído dessa orquestra alegre. Preferirias o teu humilde retiro e tua pobreza? Permanece pura aos olhos de Deus. Se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sobre tua asa branca, e te deixe com seus remorsos, sem guia, sem sustentáculo nesse mundo, onde estarás perdida, aguardando que seja punidos do outro. E vós todos que sofreis injustiças dos homens, sedes indulgentes para com as faltas de vossos irmãos, e vos dizendo que vós mesmos não os estáis isentos de censura. Isso é a caridade, mas também a humildade. Se as calúnias do mundo, se a vossa conduta é pura,
Deus não pôde vos disto compensar. Suportar com coragem e humilhança dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Ó, meu Deus, será preciso que Cristo venha uma segunda vez sobre essa terra para ensinar aos homens tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda exortar os vendilhões do templo que mancham tua casa, se não um lugar de prece? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concede essa graça, talvez os reneguerias como outrora, vós o chamaríeis blasfemador, porque ele humilharia o orgulho dos fariseus modernos. Talvez faríeis recomeçar o caminho da Gólgota. Quando Moisés foi sobre o Monte Sinai e recebeu os mandamentos de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres deram seus ouros e suas joias para fazer um ídolo que adorassem. Homens civilizados, fazei como ele, o Cristo que deixou sua doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, e abafando exemplos e preceitos, cada um de vós com suas paixões, fizestes um Deus ao vosso gosto. Segundo uns terrível e sanguinário, segundo outros descuidados dos interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria aos seus gostos e às suas ideias. Voltai a vós, meus irmãos, meus amigos, que as vozes dos Espíritos toquem os vossos corações. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, quer dizer, fazer o bem com humildade. Que cada um destrua pouco a pouco os altares erguidos no orgulho. Numa palavra, serdes verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. Não duvidei mais da bondade de Deus, quando dela vos dá tantas provas. Viemos preparar os caminhos para o cumprimento das profecias, quando o Senhor vos der uma manifestação mais radiosa de sua clemência, que o enviado celeste não encontre mais em vós senão uma grande família. Que vossos corações brandos e humildes sejam dignos de ouvir a palavra divina, e que ele virá vos trazer o que o eleito não encontre sobre o caminho, senão as palmas depositadas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terrestre. Mas se permanecerdes insensíveis a vossos espíritos enviados para depurar, renovar vossa sociedade civilizada em ciência, rica em ciência e todavia tão pobre de sentimentos, não vos restará mais senão chorar e gemer sobre vossa sorte. Mas não será assim. Retornai a Deus, vosso Pai, e então nós todos que houvermos servido e qual cumprido sua vontade, entoaremos o cântico de ação e de graças para agradecer ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificar em todos os séculos dos séculos. Que assim seja. Pesadíssimo isso aqui. Muito bom, muito interessante isso aqui. Gente, o que isso quer dizer para nós? Eu falei que hoje nós iríamos esticar um pouquinho, nós iremos sim. Hoje, 4/4/26. Pessoas, nós estamos no sábado de Aleluia e o Evangelho vem falar para nós sobre humildade. Nós fomos humildes quando nós crucificamos Jesus lá no passado? Eu acredito que não. Por quê? Jesus veio com a missão de fazer cumprir aquilo que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, a pedra, a tábua, papel, entende o que você quiser. Ou na intuição, sei lá como que foi passado. Isso daí não importa. Os meios não importam. Lembre sempre disso. Os meios não importam. O que importa é a mensagem, é o propósito. Então, Moisés recebeu lá no Monte Sinai aqueles mandamentos, os 10 mandamentos. Aí a galera toda se revoltou contra ele, foi embora, falou, esse cara é louco, esse cara tá chapado, tá muito louco. Enfim, porque eles queriam cultuar um Deus. Aí o que aconteceu? A galera se juntou, criou-se um Deus lá e foi-se embora. E continuaram a vida. Aí veio Jesus. Ele veio fazer o quê? Ele veio fazer cumprir aquilo que Moisés já tinha recebido lá atrás, que é
os 10 mandamentos, né? Só que Jesus, ele veio todo paz e amor e fez o seguinte, falou, ó, vamos catar esses 10 que são muito complicados, vamos trazer só em 2, só 2. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, certo? E o que a gente fez? Foi, esse cara também é louco. Esse cara é louco. Não, onde já se viu? Onde já se viu? A gente tem que estar esperando aqui alguém que venha lutar contra o mal, que venha salvar todo mundo, que venha meter o louco aqui, matar todo mundo. Meu, Jesus veio paz e amor e falou assim, não, ó, ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo como você se ama. Só isso. Mas a gente não aceitou. O que a gente fez? A gente pegou ele, ó, pregou ele na cruz. Pregou ele lá, matou o bicho, matou o cara. Aí a gente se arrepende, fica esperando a ressurreição dele. E aí? O que a gente faz com isso? Que ensinamento eu posso tirar para a minha vida disso, sabendo que nós estamos falando sobre humildade? Nós temos que ser humildes em reconhecer o nosso próprio erro. Nós temos que ser humildes em reconhecer aquilo que nós erramos, aquilo que nós deixamos de fazer, aquilo que nós, porventura, em algum momento, olhamos de uma forma diferente para aquela pessoa. Que diferença tem eu de um ser que venha aí numa situação diferente de mim? Seja ele rico, milionário, seja ele um miserável qualquer que dorme na rua, deitado sobre um papelão. Que diferença tem eu, André, de você aí do outro lado me assistindo, daquele pobre miserável dormindo em cima de um papelão embaixo da ponte? Que diferença nós temos de Jesus que foi pregado na cruz? Que diferença tem olhando do mundo material? Nenhuma. Que diferença nós temos, eu, você, o mendigo, o miserável debaixo da ponte, do rico milionário, o cara que possui mais bens na face dessa terra? Qual a diferença minha para você, para os dois, para Jesus? Nenhuma. Somos todos iguais. Todos nós temos o nosso composto de carbono aqui, que isso aqui um dia vai embora. E o que vai sobrar? Aquilo que nós carregamos dentro de nós. Qual que é a minha missão? O que eu vim fazer aqui nessa terra? O que eu vim fazer? Por que eu estou aqui? Entende? A Páscoa, na visão espírita, ela não é comemorada, ela não é uma festividade. É o momento que você para e pensa. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo de diferente para você? O que você está fazendo de diferente para o seu próximo? Quem que é o seu próximo? Não precisa você fazer caridade para o cara que está do outro lado do mundo, não. Do teu lado, na tua casa, eu tenho certeza que tem alguém que precisa de ajuda. Certeza! Eu tenho certeza, assim, é uma pessoa, pode ser que seja uma pessoa mais, você menos espera. Ela tá do teu lado e você não percebe que ela precisa de ajuda. Que diferença tem eu de você dessa pessoa que está aí do teu lado? Nenhuma. Jesus veio na Terra para mostrar para nós que nós podemos fazer diferente, que nós podemos olhar para as coisas com uma outra ótica. E ele mostrando isso para nós, a galera não gostou. A galera não gostou, pregou ele na cruz, matou o cara, matou ele, pregou ele na cruz, falou, meu, fica aí que você é muito bonzinho, a gente quer um cara mais pá. Que diferença tem? Nenhuma. Sabe, sejamos humildes, vamos olhar para dentro de nós. A Páscoa no meio espírita é um momento de reflexão. Não é um momento de festividade, não é um momento na verdade, dentro do Espiritismo não existem festividades, né? Mas existem convites
Convites para que nós possamos olhar para dentro de nós e nós possamos enxergar de uma outra forma aquilo que a gente vem olhando, né? A Páscoa dentro do meio espírita, ela é um convite para que nós olhamos para dentro de nós e façamos a nossa própria reforma íntima para que nós possamos evoluir. Meu, nós matamos Jesus, tem noção? O cara veio aqui para salvar nós, cara. Ele veio. Ele veio aqui e a gente ficou muito louco, alucinado. Não, esse cara é muito louco, esse cara é muito evoluído, ele não pode ficar aqui. Vamos matar o cara. Vamos matar, vamos mandar ele embora. A gente foi e matou. E aí? É o que o Espírito veio trazer aqui no Evangelho. Vai precisar Jesus voltar de novo. E se ele voltar de novo, a gente vai desacreditar dele de novo, vai matar ele de novo. Tem noção? Olha que pesado isso. O que a gente pode aprender de missão? O que a gente pode aprender de lição com isso? Páscoa é um tempo de renovo, tempo de renascimento. A Páscoa, né, essa Semana Santa, vamos falar assim, é onde Jesus veio se preparando, veio passando todo esse processo de se despedir, de sair das pessoas, tal, até no momento que ele carregou sua cruz, foi lá no Calvário, foi pregado na cruz lá, durou sei lá quantos minutos lá, morreu, pegaram ele, botaram ele lá na pedra lá e depois ele sumiu. E dali, no dia seguinte, ele ressurge. O que isso quer dizer? Essa passagem, essa transição. Jesus, ele sai da posição de humano e ele ressurge como espírito. Não é corpo. Corpo morre. Então ele ressurge no formato de espírito, trazendo a mensagem da ressurreição, né? Reencarnação, ou entenda como quiser. E o que isso significa? Renovo. Olhe de novo, olhe para você, olhe para dentro de si, cuide da sua vida. Se você tem 365 oportunidades de fazer diferente, você tem 365 oportunidades de olhar. Se hoje eu não conseguir olhar, amanhã eu consigo olhar diferente. Se nesse minuto eu não consigo olhar, no minuto seguinte eu posso, se eu quiser, eu posso olhar diferente. Eu posso fazer diferente. Eu posso olhar para uma pessoa que está ao meu lado e seguir. Se hoje eu julgo ele, por que eu julgo? Cabe você fazer a sua reflexão interna, você olhar para dentro de você mesmo e se analisar, e se perceber. Eu julgo o outro porque eu me vejo nele? Não sei, pode ser. Eu julgo o outro porque eu tenho inveja dele? Pode ser. E o que você faz de diferente para você mesmo? O que você pode renovar dentro de você para que isso se mude, para que isso se modifique, sabe? A ideia da Páscoa é essa, o renovo, o recomeço, o recomeçar, a ressurreição, né? Então, a mensagem de hoje é basicamente essa. Vamos olhar para dentro de nós e vamos entender o que a gente pode fazer de diferente para nós mesmos. Não é para o outro, não é para o vizinho, não é para minha mãe, não é para meu pai, não é para meu irmão, não é para ninguém, é para mim. O que eu posso fazer de diferente para mim? Para mim, o que eu vou fazer de diferente? Sabe? Então o convite do Evangelho hoje é: sejamos humildes conosco mesmo e vamos olhar para dentro de nós para a gente ver o que eu posso fazer de diferente para mim, né? O que eu vou fazer de diferente para mim? Um olhar, um gesto, uma atitude, algo de diferente. O que eu posso fazer de diferente para mim? Lindos. É isso. Nosso Evangelho no Lar hoje, um especial de Páscoa, um pouquinho mais esticado. E vamos cuidar da nossa vida, gente. A nossa vida, ela é cheia de turbulências, ela é cheia de preocupações, cheia de coisas que a gente olha. A gente olha para tudo, para todo mundo, menos para nós. É o que eu sempre falo toda semana. Cuida da sua vida.
Cuida da sua vida, olha para dentro de você. Olha o que isso significa para você. Por que isso é tão importante para você? Sabe? Por que isso é tão... Por que isso é tão importante? Sabe? Eu não sei o porquê que a gente dá certas importâncias. Às vezes as coisas que não precisam ter importância. Mas a nossa vida é importante para nós. A nossa vida é importante para Deus. Deus permitiu que nós estivéssemos aqui nesse momento para que nós evoluíssemos. E se eu preciso evoluir, eu não tenho que cuidar da vida do outro. Eu tenho que cuidar da minha vida. O que é cuidar da minha vida? Eu olhar para dentro de mim. Eu olhar para as minhas coisas que eu preciso fazer. Eu olhar para os meus sentimentos que eu preciso cuidar. Eu olhar para dentro de mim e falar assim: você, eu preciso mudar. Eu vou mudar. Para mudar, basta querer. Né? Enfim, a nossa mensagem é essa. Vamos renascer os nossos sentimentos. Vamos cuidar de nós mesmos. Cuida da sua vida. Larga o outro. Se ele está fazendo o que ele quer fazer, o problema é dele. Não cabe a você julgar. Não cabe a ninguém julgar. Deus não julga. Se Deus não julga, quem somos nós para julgar o outro? Deus nos responsabiliza pelos nossos atos. Assim como nas nossas leis terrenas. Se eu mato uma pessoa, eu sou responsável por pagar penalmente, criminalmente por ela. Então, a mesma coisa Deus. Deus não pune ninguém. Deus não faz nada. Ele só fala assim: se você fez isso, você que arca com as consequências. Então é isso. Vamos fazer por nós. Eu faço por mim, você faz por você, e vida que segue. Lindos, vamos então nos concentrando mais uma vez, elevando nosso pensamento à espiritualidade. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, fazendo esse estudo juntos, tendo a oportunidade de, mais uma vez, entender a palavra que Deus traz para nós. E vamos pedindo licença a toda a espiritualidade aqui presente, para que nós encerremos o nosso sábado de Aleluia e caminhemos para o nosso domingo de Páscoa, nosso domingo de renovação, nosso domingo de ressurreição, nosso domingo de reencarnação, nosso domingo de renovo. E que nós possamos olhar para dentro de nós e enxergarmos o que nós podemos fazer de diferente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, nosso irmão mestre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, nós que somos os pecadores, e rogue agora e na hora da nossa passagem para a vida eterna, que assim seja, graças a Deus. Lindos, excelente semana que se inicia amanhã, excelente final de semana para hoje, esse sábado. Aproveita a sua família, aproveita os seus familiares, aquelas pessoas que estimam por você. E melhor, se aproveite, olhe para dentro de você, cuide de você mesmo. Que o mais importante disso tudo é você olhar para você e você entender que você é importante para Deus. Você é importante para você mesmo. Então olhe para dentro de si, cuide de si mesmo. Aproveite as pessoas que te estimam, que querem o seu bem, que querem você feliz. Ore por elas, ore por você, cuide da tua vida. Um beijo, bom final de semana, até semana que vem. Até mais.